Sim, sim. Então, estamos iniciando o SUG-BR, terceira edição. Vamos começar com a análise de qualidade em Sitecore. Trabalho como Quality Assurance Specialist na Nonlinear, tenho 9 anos de experiência em testes de software e análise de qualidade, trabalho atualmente na Nonlinear Creations, possuo certificação internacional de teste de software e vamos começar a apresentação. Pode ir para a próxima. Bom, parte 1 seria a apresentação, os bugs na história, a importância do teste de software, as práticas que nós reunimos em qualidade de teste de software. Depois ela se divide em testes manuais, testes automatizados, que seriam o Protractor e o Health Checker. Um pouquinho de curiosidade aí, que bug não é uma coisa recente, né? Isso. Pode pegar a câmera aqui. Pra câmera. Um bug já é uma coisa bem antiga, né? Um exemplo que nós temos é um problema que deu no Mariner em 62, que foi um foguete, uma sonda espacial que ia ser lançada para Vênus, ela foi desviada do seu percurso logo após o lançamento. E o controle da missão destruiu o foguete 293 segundos após sua decolagem. A causador desse problema foi falta de uma barra, que o software tratou as velocidades como se fossem erros e causando as falhas interpretando como falha as tentativas de correções. Uma barra no final, não existia Visual Studio, que indicava que faltava, né? Não compilava, né? O programador recebeu num papel o código e passou lá para o texto, devia ser um Pascal da vida, uma coisa antiga, faltou uma barra, fechou, e o custo foi somente 18,5 milhões de dólares. Pode passar. E um mais atual, né, que é de 2012, que é a KCG, que é uma grande investidora da Bolsa Americana. Eles resolveram automatizar a compra e venda de ações com software, só que ele não foi devidamente testado. Em menos de uma hora ele executou, em precisamente mais ou menos meia hora, ele executou as ordens que deveriam ser executadas em dias e trocando de mão as ações. Aí em meia hora eles perderam 4 vezes o lucro do ano anterior deles, 440 milhões de dólares, e a empresa ficou à beira da falência. E a fonte, um pequeno bug. Aí um levantamento da NIST, que é o National Institute of Technology, que no ano 14 anos atrás, em 2002, já os defeitos de software causaram 59,5 bilhões de dólares de prejuízo da economia americana. E um bug hoje em dia custa 30 vezes mais quando for pego em produção do que quanto antes, né? Isso é uma pesquisa da Forrester Research de 2015, bem atual. E mesmo hoje em dia ainda tem gente que ainda acha que gastar tempo com QA é gasto, né? Na verdade, isso demonstra tudo que é uma grande economia. E fica a pergunta se realmente teste de qualidade de software é realmente caro, né? Quando a maior perda que eu acredito não é nem a financeira, é a perda da confiança do cliente, né? Que isso aí é um pouquinho complicado de voltar a adquirir no produto e na empresa. Aí vamos começar com umas práticas na qualidade de software em Sitecore, que atualmente que é os projetos que nós trabalhamos na Nonlinear. Pode passar a próxima. A primeira parte seriam os testes manuais. Isso é um levantamento que eu e o Mauro fizemos, que é um colega meu de trabalho da Nonlinear, que é outro QA da Nonlinear, que isso a gente meio que tenta aplicar a todos os projetos, mesmo não tendo os requisitos, é obrigatório testar, seriam boas práticas mínimas para serem garantidas. A primeira delas seria testar as user roles, né? Na tela do Sitecore, clica em User Manager, aí os dois, tanto o User Manager quanto o Access Viewer, são o mínimo para ser testados. O pessoal não vê. Aqui, por exemplo, estou entrando na User Manager, tu clicaria, por exemplo, nesse usuário, dá um duplo clique nele, pode passar, e tu verificaria no caso do que ele seria membro, né? Ou um Content Author, ou um Publisher, ou um autor Power Author, e depois tu clicaria, verificaria a Access View dele, né? Qual no Content Tree, na aba de conteúdos aqui na esquerda, o que ele teria acesso de leitura, de escrita, de renomear, criar, deletar ou administrar.
O segundo passo seria logar com esses usuários criados, ou tu criaria um, e verificar, por exemplo, se ele é autor de conteúdo, se ele tem permissão de inserir, ou criar conteúdo, criar componentes. E um subteste que a gente faz, normalmente, ao tu dar um insert na Content Tree, verificar se ele usa o branch de templates, e não o template diretamente, né? No caso da nossa empresa, se for vendido o Keystone na última versão, já não tem esse problema, mas em projetos que não tenham Keystone, ou que tenham Keystone na versão antiga, esse é um teste que precisa ser feito. Para verificar se está, por exemplo, em um item, ele consegue inserir os filhos que são requisitados para aquele item, né? Por exemplo, uma news, ele teria que primeiro, dentro da aba news, inserir os meses, e depois nesses os filhos dos filhos seriam os dias ou o ano, aí depende conforme o projeto. Mas isso dá para dar uma olhada genérica, assim, conforme requisito, né? Mas isso é obrigatório fazer em todos os projetos. Aí, continuando, logando com um Content Approver, tu verificar se ele tem poder de aprovar, de rejeitar, ou trabalhar no fluxo conforme requisitado, né? Aí as permissões completas podem ser lidas na página Sitecore, mas essas duas, no mínimo, seriam um author e um approver para garantir que a distribuição de papéis foi bem feita, né? E que está funcionando, né? Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar? Aí um teste número 3 seria testar o workflow, né? Tu vir na aba View, selecionar uma página ali que tu criou e indo em View Workflow, verificar qual o workflow que ela foi pré-determinada e ver se ela está utilizando o workflow, né? E depois um subteste seria submeter e aprovar por todo esse fluxo, ver se ele está seguindo o que foi requisitado ou pré-determinado. Só uma perguntinha. A ideia disso aí quer dizer então que o time de... Opa, peraí, desculpa. Quer dizer então que o time de QA faz a verificação de se o workflow está funcionando, se está indo para os passos certos, se está mandando e-mail. Sim, tudo. Aí conforme requisito, né? Alguns mandam e-mail, dependendo de onde estiver no fluxo, ou vendo se ele segue o fluxo que deveria ser pré-determinado conforme requisito. Normalmente é simple workflow que se usa, e ele esse, como o próprio nome diz, é um pouco mais simples. Mas existem N possibilidades, né? Desde mandar e-mail ou de autoaprovar sozinho, aí defende conforme for o que o cliente quiser. Pode passar. É uma dica para ver o workflow geral, é ali embaixozinho clicar em Workbox, né? Aí tu consegue ver o workflow do estado de todos os itens, se está em draft, se está em approval, e conforme o fluxo dele. Ali em cima tu consegue ligar ele em Simple Workflow, social, ou componente. E é isso aí, pode passar. E uma dica para verificar o estado na própria Content Tree que tu consegue ver, é só dar um botão da direita e ativar ali onde tem a setinha, Workflow State, aí tu consegue ver, ó, por exemplo, esse aqui está em draft, tá em modo rascunho. Isso aí tu consegue auxiliar a verificação e ver o estado dele. Aí um teste número 4, que eu considero, é testar o funcionamento do componente, né? Ir lá e adicionar um componente, pega uma página, tu vai em Edit, adiciona componentes e dá um Add Here, e aí tu consegue adicionar um componente X que tu quiser, um rate test e tal. E para cada componente, é recomendado uma boa prática tu verificar ele em preview com e sem data source, para ver se ele quebra a página. No Experience Editor, tu verificar também com e sem data source. E também, depois da página publicada, tu dá um publish, tu verificar com e sem data source, e ver se nenhuma dessas três opções quebram a página. E uma outra boa prática também é que tudo que tu tem tudo que tu pode editar no Content Editor, tu precisa ter a permissão também de editar no Experience Editor. Nas duas tem que ter as mesmas possibilidades. O número 5, o item que costumamos fazer, é sempre dar um full publish no site. Porque alguns projetos, tivemos casos que adicionando alteração, customização, quebrava isso aí. E não tem como tu entregar para o cliente algo que não consiga dar um republish em tudo, né? E aí a gente tomou como boa prática também sempre tentar dar um full publish no site antes de aprovar o teste. Antes de mandar para QA, né? Tô dizendo, a gente já tá sabendo os passos que tem que fazer antes de mandar para QA, né? Com certeza, o Anderson ajudou nisso aí. Tem que dar um republish em tudo, Porque se quebrar, fica feio mandar pro cliente assim. E aí, pode passar.
O 6 seria um search, né? Que é para tu verificar o que foi indexado, tu já verifica se a procura está funcionando e se tem um indexador atualizado. Em alguns projetos tu precisa esperar ir para produção para o search funcionar. Mas isso é um must, tu precisa fazer. Tu consegue verificar, daí depende do caso, se for Lucene ou Solar, daí cada um indexa a partir de um ponto, tem que verificar esse ponto está sendo indexado. E um bom teste também é criar um novo conteúdo, uma nova página, e verificar se ele está indexando esse novo conteúdo, porque o search pode estar parado ali só indexando coisa antiga. Após criar uma nova página, dá um tempo, tu roda lá, pesquisa alguma coisa que tu colocou nessa nova página, obrigatoriamente ele tem que achar. E o número 7 é testar nos 3 navegadores, ou até mais que tem hoje em dia, né? O Safari foi descontinuado para PC, a gente parou de testar. Mas, obrigatoriamente, qualquer projeto, a nossa solução em Sitecore tem que funcionar em Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, e às vezes até pedem Internet Explorer 7, 6 não, mas 7 para cima, 8, 9. E ainda tem um problema que nós descobrimos recentemente, que o Internet Explorer se comporta de forma diferente no Windows 10 e no 7. Tem bug que só acontecia no Internet Explorer, no Internet Explorer versão 11 e Windows 7. E isso precisa ser feito. Caso nada disso funcione, vamos olhar o velho limpar o cache. Tu acessa o endereço do site com sitecore/admin/cache aspx, dá um refresh, manda dar um clear, ele limpa tudo que tem de cache. Isso aí já resolveu alguns bugs pra gente. E uma boa dica é instalar o pluginzinho do Sitecore, que existe para Google Chrome, né? Existe a aba Admin Page, que ele já tem cache, data browser, tu consegue vários atalhos aí para destravar admin. Ele mexe com base de dados, ele dá vários atalhos para tu não precisar ficar decorando o endereço ou digitando, que ele já, tu estando dentro do Sitecore logado como admin, ele já permite tu acessar todas essas opções aí. Muito bom, ajuda bastante. E uma outra dica é se tiver no Chrome, tu tiver com cache, já limpou o cache, não resolveu, não sei o que, pode ser o cache do navegador. Tu dá um F12, ativa o modo de debugger, e tu dá botão da direita na aba de refresh, ele tem essa última opção, que é esvaziar cache e recarregamento forçado. Com isso aí eu já resolvi alguns problemas que na verdade não existiam, né? Só que ainda estava sendo mostrado para mim. Com esse recarregamento forçado, consegui ver que o problema realmente estava resolvido. O que isso faz? Ele força o esvaziamento do cache e ele dá um reload forçado. É o máximo que tem. Antigamente é o pé da letra. Faz o que está escrito ali. Faz o que está escrito ali, exatamente. Força limpar o cache mesmo. É o máximo que tem de limpar. Eles chamam de hard reset do site. É isso aí. Seria isso aí. O Google Chrome ele costuma cachear imagens e até JavaScript. Então, quando você está debugando ou você está implementando uma coisa em JavaScript, às vezes você tem que fazer esse recarregamento. Ou o atalho é Ctrl F5. Porque às vezes o Google cacheia o teu JavaScript e o anterior e você tem que forçar, senão ele não carrega o novo. Essa possibilidade, normalmente ele arruma para mim quando é coisa de front-end. Realmente tem toda razão. Alguma coisa de JavaScript. Para coisa de front-end ele resolve bastante. É isso aí. E aí uma parte que a gente está ainda meio desenvolvendo, começando agora, que é para testar o Analytics, que é bem complicado, bem chatinho de se fazer isso aí. Procurei muita ajuda na internet, a documentação disso é muito difícil. E nós fizemos mais ou menos um roteiro aqui que seriam os passos que conseguimos executar algumas vezes, né? Que seria para definir um ambiente que vai permitir sessões curtas, ativar o GeoIP, o robots e os bots de aceitação, tem que ajustar os scripts, verificar se o XDB está conectado, se o Sitecore está conseguindo recuperar os dados. Seguindo esses passo a passo, nós conseguimos ativar o Analytics dele. É uma parte bem complexa de se fazer, tu precisaria seguir exatamente o que está escrito aqui para conseguir obter uns dados. E isso aqui leva mais ou menos, tu precisa deixar umas 24 horas rodando para conseguir o gráficozinho dele começar a analisar, ver se está funcionando legal. Acho que só é importante ressaltar que, para quem não sabe o que acontece, o XDB é onde guarda as informações de navegação do Sitecore. De Analytics mesmo. Do Analytics, de quem veio da onde, passou por onde. E quando o cara acessa a produção, esse dado vai para um MongoDB, agora hoje em dia é MongoDB, que é um banco de dados
não é provisório, mas ele é otimizado para montante de dados muito alto. Porém, não é estruturado como um banco de dados, que é mais difícil fazer query e tal. Mais tarde, o processing... não relacional, né? Não é relacional. Mais tarde, o processing server vai parsear isso aí e reorganizar esses dados num banco de dados MDB, SQL Server, que então é usado para gerar reports, relatórios, gráficos, etc. Esse processo não ocorre síncrono, não é síncrono. Ele ocorre em paralelo. Então, o usuário acessa agora e só vai estar lá daqui um tempo, daqui uns... Hoje, o João está dizendo que hoje é de 20 em 20 minutos, essa é a configuração default que vem o Sitecore, porém, tu pode aumentar ou diminuir esse valor no webconfig. Nós testamos em deixar a sessão de dados lá em 1 ou 2 horas, foi muito pequeno, porque eu acredito que ele é para uma análise maior, né? Aí tivemos que deixar bastante tempo rodando para conseguir ver realmente isso aqui está funcionando. Acessa de tal país que a gente simulou, acessa de tal lugar. E aí ainda é uma parte que a gente está engatinhando, mas é bem importante essa parte do Sitecore. Gera dados bem importantes para a empresa, né? E aí eu teria uma lista completa, né? Essa aqui foi uma lista mais genérica essa aqui é uma lista maior que nós estamos criando de template, mídia, só que aí tomaria muito tempo, aí mais para frente, para uma outra palestra, tal, a gente pode tentar verificar, criar uma palestra exclusivamente disso aí, porque... Fala só dos big topics, então, que são essas partes azul. Seria como aqui está dividido em pequenas partes, né? A lista é até maior, eu não consegui colar toda ela. Só que seria testar pelo menos de conteúdo e workflow, aí tudo essa primeira parte aqui. Aqui seriam uns testes mínimos de layout, sublayout e placeholder, para tu testar eles. Aqui é referente à mídia, personalização básica e features de personalização que aí não está aparecendo. Aí seriam mais ou menos esses tópicos aí. Nós estamos criando uma lista maior para ter documentado isso aí, esse must be aí que precisa ter aí. Muito legal ter, viu? Sim. Aí estamos começando, mas Sitecore é uma solução muito grande, vai um tempinho, mas essa iniciativa é legal. E aí a parte de testes automatizados, que estamos começando também a mexer. Eu estou começando mais ou menos um mês atrás, comecei a mexer um pouco com o Protactor, que ele é um framework de automação de testes. Ele é relativamente recente. A primeira versão é de julho de 2013. A primeira versão dele de julho era bem ruim, ele era só um protótipo, nem chegava a funcionar direito. Só que agora, com o apoio da comunidade, até o Google está apoiando algumas coisas, ele está bem evoluído e bem atualizado. Ele, na verdade, ele foi desenvolvido para teste em AngularJS. Mas qualquer website ele funciona. Essa que é a grande vantagem dele. É JavaScript, por isso. Ele é simplesinho. Para quem manja de AngularJS ou tem um curso de JavaScript, é muito fácil mexer. É bem simples. E eu acho que eu estou tentando adaptar ele para algumas coisas. Projetos maiores, que são, como nós trabalhamos com projetos rápidos, de 3 meses, 6 meses, alguma coisa assim, não tem um retrabalho. Mas alguns projetos que tem muita integração, muita implementação, feature nova, contínuo, depois que tu faz uma integração com outro serviço para tu testar uma coisa antiga, isso aqui ajuda muito, muito mesmo. Quando tem entrada e saída de dados. Como é que você desenha esses testes? Com código? Com código. É com assertzinho, né? Aí Bom, acabou repetindo que é com o Google, que eu já falei. Aí ele combina Node.js, Selenium, né, que é o Selenium IDE, que é do Firefox, WebDriver, Jasmine, Cucumber e o Mocha. E ele utiliza a customização do Selenium, que facilita muito a criação dos testes. O grande vantagem dele é que ele acelera os testes e ele evita a necessidade de uso de slips, que tu precisa pegar outras ferramentas para slips e wait, ele já suporta isso aí. E os testes são otimizados internamente. Ele é baseado no conceito de AngularJS e permite que os testes sejam organizados baseado no Jasmine, que é um repositóriozinho. Isso permite que você escreva tanto teste unitário como funcionais. Isso que é a grande vantagem. O funcional dele, o unitário eu consigo fazer até no Visual Studio, mas o funcional não. E aí essa é a vantagem dele. E a outra vantagem é que ele executa em navegadores reais. Pode passar. Aí um exemplo dele para instalar ele é só dar aquele comando, né? Ele funciona também no Windows. No Node.js, precisa ter uns pré-requisitos, que precisa ter Node.js instalado. E para instalar a instância do Selenium, para iniciar a instância do Selenium, dá esse comando, e aí ele faz o download já do Node.js e do Protactor, e ele inicia por default em localhost 444. Ele pode dar um next.
Aí uma boa prática que eles recomendam é tu modularizar os testes, né? Que aí seria esse exemplo de código da esquerda. E aqui o código do teste em si, né? Que é um describe simplesinho, para teste de usuário, que eu botei, seta meu nome e verifica aqui no final aqui que o spec dele seja igual a Hello Gustavo, que é como se fosse uma página da Hello. O resultado dele seria um teste, um assertion e 0 falha. Esse aqui é o mais simples, é o básico do básico do básico, para aprender. Pode passar, tem aqui ele executando, né? Aqui já é um testezinho maior que eu fiz, que ele deu 5 assertions. E aqui a própria Protactor, eles têm uns exemplos que tu consegue ver esses resultados de teste nos navegadores com uma páginazinha simples HTML. Fica até um pouquinho mais bonito, assim, ó. Ele dá um teste que fez no usuário, no Chrome, tabeladinho em HTML. Bem simplesinho. Uma solução simples, que roda aqui em DOS, né? Mas que se tu tem caso de teste aplicado nele, tu consegue rodar testes que levariam, sei lá, 8 horas, tu consegue rodar em 15 minutos, deixando uma máquina dedicada para isso. Aí eu estou começando a dar os passos iniciais nisso aí para tentar pegar uma solução em sitecore que eu acredito que se aplica bem. Aproveitando, tu já viu falar de TypeScript? TypeScript? Não. TypeScript, ele foi criado pelo mesmo cara que criou o C#. Uhum. Então, ele é um JavaScript tipado. Então, você pode programar em JavaScript, só que usando tipagem, entendeu? Então, pode ser uma boa de dar uma olhada, Boa dica, vou dar uma olhada. Porque quando você usa aquele Visual Studio Code, sim, ele faz checagem de tipo, de tudo. Parece um C#, entendeu? Mas é bem bacana de desenvolver também. Pode ser que ele já tenha assim, você pode escrever TypeScript como JavaScript convencional. Certamente você vai poder escrever TypeScript e rodar esses scripts aí. Boa dica, é uma boa. Vou dar uma olhada nisso aí. Só uma perguntinha sobre isso aí ainda, me fiquei curioso, quando a gente volta no código aqui, ó. Isso é JavaScript, né? Sim. Aí tu pega os componentes que estão na tela, normalmente, como pegarinha, e modifica o valor dele, simula o usuário, executa clique, tudo isso com código, com código. um script, entendeu? Depende de JavaScript, né? Por isso que inicialmente ele foi... a ideia da comunidade inicial foi testar para soluções de JavaScript, só que, como tudo JavaScript hoje em dia, qualquer site, né? Eles conseguiram aplicar isso aí para qualquer website e eu acredito que, dependendo do site... Deixa eu te dar um exemplo. Volta lá na tela anterior. Tá vendo aquela função que está dentro do método describe? Tem uma função ali chamando? Sim. Que isso pode ser feito no C# também, né? Sim. Com aquela setinha, né? Como é que chama aquele negócio? Mas tem um nomezinho, né? Canônico? É no function ali, ó. Describe, tem um function ali que... Ele abre uma função anônima ali dentro do describe, né? Como lado direito ali. Tem uma função describe, ele passa um parâmetro que é uma string, e o segundo parâmetro é uma função anônima, né? No C# também você pode fazer função anônima. Lembra que você bota lá como é que ele chama aquele negócio? Esqueci, que tem até um igual com maior que. Lambda, exatamente. Lambda expression, né? É bem comum em C#. O TypeScript, um exemplo, deixa você usar lambda expression ao invés de usar função anônima em C#. Desculpa, em JavaScript. Então você usa lambda em JavaScript. Então tem uma série de outras funções. Uma junção das duas. Quando você bate o olho, você acha que é C#. É bem parecido. É uma das coisas que TypeScript faz. Sem dúvida. Não, o que o TypeScript faz você tem um interpretador que pega aquela lambda e no final ele vai transformar numa função desse jeito aí. Mas você escreve como se estivesse escrevendo C#. Entendi. Entendeu? O TypeScript ele é um pré-compilador de JavaScript. Você escreve o TypeScript e ele vai no final compilar aquilo e gerar um arquivo JS. Compilar, ele traduz para JS. Exatamente. Ele é concorrente do CoffeeScript. Entendi. O CoffeeScript é um pré-compilador. Você escreve o JavaScript em um idioma diferente, assim, mais parecido. E ele faz isso. E o Proctator, ele também, uma vantagem dele é que ele sabe respeitar requisição AJAX. Então, do seu teste, você pode fazer ele aguardar o resultado do AJAX, o Proctator, e você valida. Então, ele lida muito bem com assíncrono. O wait dele e o zip dele que é o grande chamado dele. Pode passar. Toca. Um exemplozinho dele, e quem quiser saber mais, ele está dentro do GitHub, né? Mantido pela comunidade, Angular/Protactor. Tem como baixar ele e instalar e pegar mais documentação. E agora um outro software que já está desenvolvido, que é desenvolvido pelo Mauro, né, que é o Nonlinear Health Checker, que a gente utiliza bastante. Ele foi desenvolvido exclusivamente para soluções Sitecore. Atualmente ele está na versão 9.9.30. Aí a telinha dele, né?
Na esquerda, tu coloca um site inicial para tu fazer o crawl dele e ele consegue comparar com a direita. Aí pode passar para a próxima. Aqui ele está em execução, né? Tá. Tempo de execução, quantas páginas internas achou, páginas externas, número de páginas falhas e as classes de CSS encontradas, né? Aí ele salva aqui nesse folder, tu consegue tirar screenshots com as X resoluções, desde desktop, 800 tablet ou 320 celular. E aí pode passar. Aí ele cria essa pasta de documentos, né? Com os HTMLs, ele salva, tira screenshots, CSS, links externos, links falhos, internos, media files e outros arquivos encontrados. Aí pode passar. Isso aí é um exemplo das classes CSS que ele encontrou. Tu depois, por exemplo, fazer um deploy, tu vai lá, tu roda ele e vê, ó, faltou uma classe X. Aí já aconteceu vezes que ele pegou e estava faltando uma classe e quebrou a página. Com essa ferramenta, tu consegue ver antes, por exemplo, antes o deploy tinha, sei lá, 20, depois tem 19, vai dar problema. Você consegue fazer um comparativo de uma forma bem rápida, né, automatizada. Aí a quantidade de links externos que foram encontrados, né? Aí aqui esse link chama o da direita, o da esquerda chama o da direita. É uma lista bem grande, né? Normalmente é o maior que tem. Pode passar. Lista de endereços que estavam nos sites que quebraram, que não foi encontrado, né? Por exemplo, chamou o primeiro endereço aqui e ele deu 404, not found. Os outros aqui também 404, ou R500, seja o que for. Aí com isso aí tu consegue ver se tem link quebrado dentro do teu site, de uma forma rápida, só clicando em botão. O que for mídia que ele achou, né? Por exemplo, PDF, MP3, música, seja o que for, que tem lá. Normalmente é na pasta mídia, né? Que tá lá dentro. Mas ele consegue separar para tanto um arquivo TXT, tu consegue ler seja onde quiser. Não pode passar. Aí o outro são os assets que ele acha. Normalmente, no caso desse projeto nosso aí, ele achou um monte de asset aí que era utilizado em mapas e tal. Então, ele não classifica nos outros, ele joga para cá. Aí esse é o mais importante, que é o internals, né? Por padrão ele abre no Notepad, mas se tu abrir ele no Excel, ele gera uma quantidade maior de... não, ele é um TXT mesmo, mas tem que forçar para... Mas aí tu forçando a abrir assim, ele gera, ó, tanto que ele consegue primeiro a URL, aqui o status da página, se deu ok ou não. A final page não tem nenhum aqui, mas ele também dá. A referência, como que achou aquele site, como que o crawling pegou aquele outro endereço, foi apesar do refer aqui. O título da página, a última modificação dela, aqui o length da página, né, o tamanho dela. Keyword, se tiver, no caso desse que eu peguei não tem nenhum. A descrição da página. Se tiver canonicals, ele pega também. Os hreflang que tem. O título H1 e... ele consegue gerar uma lista bem legal aí, bem, no caso desse projeto que era grande, ele tá imensa essa lista aí. Aí tu consegue ter uma lista. Essa é a parte de captura de tela. No caso, nesse exemplo, eu selecionei para capturar a lista do site em 1440, 800 que seria tablet e 320 desktop. E isso é bem interessante porque até os clientes já estão exigindo isso aí. Depois do deploy, da entrega final feita, eles pedem todos os screenshots do site que a gente tirou. Fez deploy, implementou X coisas. Essa aqui é a pasta, por exemplo, eu abri essa pasta 1440. No último projeto, para o cliente dar o sign-off, eu tive que mandar alguns arquivos desse aleatório. E além dos screenshots da página, que são SS1, SS2, ele tem esse arquivo que chama cross-reference, que é, por exemplo, a página SS20 está quebrada aqui. Eu tirei um screenshot, estou vendo que está quebrada. Que página que é essa? Tu vem aqui em SS20 e tu vê, ó, o endereço é esse aqui, ó. É tal business. Aí tu vai lá, abre certinho e já vai no certeiro na página que está quebrada. Isso aí auxilia muito. Aí pode passar. E a outra, que a última versão faz agora, ele compara imagens. A versão da esquerda foi antes do deploy, a da direita foi depois do deploy. O que está em amarelo que está diferente. Ó. Sumiu aqui o background, ele já chiou de amarelo. Aqui sumiu as 3 imagens depois do deploy, ó, ele chiou de amarelo também. Aqui tinha um quote que sumiu, ele já acusou de amarelo. O background image aqui de baixo sumiu, ele já acusou de amarelo. E ainda o mais incrível, tem coisa que mal dá para ver, aqui tem uns pontinhos no footer com risco, ó. Tu não nota, ó, ele perdeu, ó. E aqui ele acusou de amarelo. Ele fez o desenho certinho. Isso aí aparece como, assim? Ele gera e você não, vê? Volta até a tela do Health Checker que eu explico. Vai ter que voltar um pouquinho. Aí, aqui, ó. Por exemplo, eu tiro aqui na esquerda, isso aqui é um comparativo. Eu vou na esquerda, eu faço o crawling do site, e depois de salvo, por exemplo, eu tirei uma que... O que a gente fez foi assim, antes da entrega final, eu tirei um crawl do site e ficou gravado esses dados. Aí eu mandei ler na direita, tu vem em Saved Sites, Download, a parte da direita, ele leu o crawl que eu tinha feito ontem e os screenshots que eu tinha tirado ontem.
Aí tu bota, aí deixa na esquerda de hoje e aqui a de ontem. Aí tu dá um compare screenshots, aqui na direita embaixo. Beleza, Aí fica rodando. E aqui tu dá depois open, ele dá a pasta onde tá aquelas imagens ali. Ah, beleza. Aí ele faz esse comparativo. Isso aí, meu Deus, isso aí se for fazer manualmente um site que nem esse, que tinha 700 páginas, é humanamente impossível de fazer. Provavelmente ia passar muita coisa. E aqui um outro exemplo, né? Que não tinha, depois o deploy funcionou. E ele acusou tudo de amarelo. Ó. Apareceu aqui em amarelo, não tinha nada disso aqui. Ele circula certinho em amarelo, aqui, e o desenho, e ele até acusou aqui em vermelho, porque até preto aqui. Ó. Ele é bem preciso. E só para terminar esse assunto, eu queria dar um exemplo de uma coisa que a gente fez que isso foi muito útil. Tinha um patch de segurança do Sitecore que tinha que ser implementado em todos os clientes. Ninguém sabia qual ia ser a consequência desse patch. Falava-se vagamente em ter problemas em ícones e tal. Então, o que a gente fez? Começamos aplicando esse patch num site da Nonlinear. A gente tirou, eu falei pro Mauro, eu vou aplicar o patch. Aí ele foi antes disso e baixou todos os screenshots, todo o metadados e todos os screenshots. Falou, aplica aí, por favor. O cara aplica, depois ele faz de novo essa roda de novo, né? E ele aí consegue ver, foi uma questão de poucas horas, conseguiu ver que o patch que se aplicou, você tem 100% de certeza que não impactou nenhuma página. Essa é a grande diferença, que manualmente é humanamente impossível tu cobrir 100% das páginas. Principalmente sites grandes, que nem esse aí, que tem 700 páginas e tinha outros sites grandes dentro, e tinha mais sites dentro dele. E ele ainda existe um outro arquivo que ele diz not in, que, por exemplo, aqui ele faz a comparação, mas vamos dizer que uma página sumiu. Aí ele vai para esse outro arquivo TXT que fala não encontrado. Ele compara o que tinha antes com o que tem depois, que ele não encontrou. Mas como não peguei, não teve. E aí uma última curiosidade aqui, que é a fonte é um livro conhecido do Ron Patton, que é a origem dos bugs, né? Que quase 70% vem da especificação. Aí essa parte, que é a parte preta, a parte branca é o design ou o projeto, né? Codificação responsável 20% e outros, acho que é 7%. Você tá querendo dizer então que o programador quase nunca tem culpa, é isso? Tem uma pequena culpa aqui, ó. Tem uma pequena culpa aqui, né? Mas aí vem aquela... Mas que menos de 20% ali? 20% mais ou menos, se eu não me engano. É uma pesquisa do Ron Patton, que eu acho curioso, que eu gosto de deixar para o pessoal pensar. Muitas vezes botam a culpa só no programador. Explica isso para o cliente, né? Então. E aquela parte preta ali, que muitas vezes é deixada de lado, é subestimada, né? Eu já vi pessoas falando, claro, a gente trabalha com ágil, então realmente não pode se apegar a muitas documentações e tudo, né? Mas eu já vi pessoas afirmando que a especificação é só um lembrete para a gente falar depois, tá ligado? A questão é que daí, tipo, esse cara vai ter que falar comigo enquanto eu desenvolvo, depois vai ter que falar contigo enquanto tu testa, depois vai ter que explicar para o cliente o que aquilo é daquele jeito. E sendo dessa forma, todas essas três entidades que estão envolvidas no diálogo pode dar uma ideia diferente para o cara. Então, uma coisa que ele pensa hoje pode não ser aquilo que era para ser, entendeu? Especificação nem sempre é só culpa do product owner ou do analista, né? Às vezes pode ser culpa do cliente também, que aí se aplica a última frase aí. Que mudou o que ele queria? Não, ou então essa última frase, né? Se você não sabe dizer o que você quer, ninguém vai saber fazer o que você quer. Essa que é a grande... Isso inclui-se em especificação, né? E aí realmente é complicado tu fazer uma coisa que o cara não sei direito o que eu quero, não sei... isso realmente não é fácil. Quem trabalha com desenvolvimento sabe disso. Isso não é particularidade da nossa plataforma, é geral, né? Isso é geral, isso é por experiência minha que eu, em outros projetos antigos de outras empresas, eu sei que realmente sem especificação fica bem complicado, sem especificação detalhada, e às vezes o cliente também não sabendo direito totalmente o que ele quer, fica impossível. Isso aí me fez pensar, esse gráfico aqui, que a gente ganharia muito tendo a visão de Sitecore. O que você fez com o QA agora? Com um cara que levanta requisito. Com um PO ou um analista de sistema. Com certeza. Porque o entendimento dele sobre a ferramenta vai impactar na forma que ele escreve esse requisito. E aí,
dando mostrando isso aqui, eu acho que aí, por exemplo, nem o William, ele me falou que agora eu já tenho mais ou menos ideia do que vocês fazem e tal, ou do mínimo que vocês testam, né? Pelo menos o top 10 nosso ali, que é obrigatório a todo projeto, porque ele, apesar de ele é desenvolvedor, só que trabalha mais com Keystone, né? Nem sempre ele está em cima auxilia a gente em Sitecore, mas não é o foco principal dele, mas aí realmente isso aqui eu acho que já auxilia o time em geral, já dá para dar uma ideia. E é isso aí, muito obrigado. Perguntas? Uma pergunta. Pô, eu queria começar com a seguinte. O quanto você acha, pode ser uma pergunta retórica, mas o quanto você acha que muda a sua capacidade de fazer um teste bem feito, entendendo a plataforma de Sitecore, versus entendendo o requisito em si? Porque, claro, que o QA vai ter que entender bem o que é o requisito. Agora, digamos que caiu um cara do céu agora aqui no nosso escritório, um cara que é um baita ótimo QA, mas não sabe nada de Sitecore, né? Quais dificuldades que ele vai ter frente a alguém que já é mais experiente no momento de testar? De início, tu acha que não? Eu já tinha, sei lá, na época eu tinha 7 anos de experiência de teste, falei, não, já vou dominar fácil e tal. Mas realmente, isso a pessoa entender Sitecore é uma solução muito grande, ela é muito customizável, o entendimento do cara em Sitecore eu acho que é primordial. Não digo que só saber de Sitecore, se não souber do requisito, também o cara vai resolver tudo, também não adianta. Eu acho que tem que ter um meio termo e as duas partes têm que ser bem entendidas. Tanto requisito quanto precisa saber da ferramenta, porque é uma ferramenta muito complexa, que oferece muita opção e dominar sempre auxilia, né? Certo. Uma coisa que eu não vi na tua palestra, que eu acho que é importante ressaltar, é que no caso do Sitecore, você não está testando só o que o cliente final vai ver. Você vai, Sim. essa experiência do cliente, do usuário que está acessando o teu site, vai ser testada como seria testada em qualquer outra plataforma. Sim, mas tu também testa uma segunda coisa, que é a experiência do editor de conteúdo. E aí entra a história que ele estava falando de testar workflow, de testar se tá tudo, se cada editor tem a permissão de fazer as coisas corretas, Se o componente funciona. se o insert options está me trazendo coisas que são relevantes, porque vocês já inseriram alguma vez item from template, vai vir todas as templates, é um troço muito pouco amigável. Os placeholder settings, quais são componentes que você pode botar em qual placeholder, né? Tem outras coisas que eu não cheguei a incluir. Testar se por exemplo, o título está colocado no lugar certo, se ele está travado no placeholder, aí tu é obrigado a saber conhecer a ferramenta, porque senão um bug desse aí passa sem a pessoa ver. E vai dar problema mais pra frente, né? Mas alguém aí? Eu queria fazer uma pergunta antes da internet. Todo mundo. Tem uma na internet aí? Sim, tem um monte. Que legal. Tá, William, tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, Gustavo, sobre os testes automatizados que tu mostrou ali. Aquela ferramenta eu gostaria na verdade, de saber a sua opinião. Você acha que seria válido o desenvolvedor já criar esses testes unitários para que o QA possa utilizar, ou não seria uma boa prática? Por que eu te pergunto isso? Porque no .NET, por exemplo, é uma boa prática você criar unit tests, né? Você vai... Só em .NET, né? Sim, claro. Mas usando esse conceito, você só passaria para a próxima função depois de feito o teste funcional de cada método, enfim, 100% de acerto, então vamos para a próxima, né? Aquela ferramenta que você mostrou para a gente, não me lembro o nome agora. Primeiro ou segundo? Aqui, com o JavaScript, que você desenvolveu um JavaScript ali, qual que é o nome? Protractor, eu chamo. Protractor. Perfeito. Protractor. Aí o que acontece, né? Eu percebi que por ser JavaScript, então ele seria um unit test do lado cliente? Lá do UI, lá do experiência do usuário. HTML, CSS, JavaScript e tudo mais. Não consigo aplicar naquela parte manual de inserir um template e tal. Essa parte manual ele não consegue cobrir, é impossível. Certo. E você acha que seria importante o desenvolvedor já te entregar isso pronto, ou você acha que isso ajudaria, ou você acha que realmente é o QA quem tem que fazer?
porque tem uma outra visão do sistema? O que tu acha? Eu acho que o teste unitário, no caso, como é programação, o desenvolvedor tem que testar. É a menor parte de cada, não tem nada de integração nem nada, ele, com certeza essa parte eu acho que é mais certo o desenvolvedor aplicar ela. E depois essa aí acho que não seria mais interessante para o QA fazer, essa do Protractor, tu vê mesmo o resultado final, porque aí é uma crítica de uma pessoa diferente, né? Já deu vezes que o desenvolvedor me entregou um negócio, não, tá 100% tal, não sei o quê, aqui, ó, esse é um projeto velho, que já trabalho há anos, e às vezes eu, por ser tá chegando na época, eu era novato, eu cheguei e vi, não, mas esse caso, aí ele, putz, que beleza, cara, tal, e era exatamente nessa parte, na parte de tela do usuário. Era uma coisa simples de duplicar item que a pessoa nunca tinha pensado, e ele já trabalhava quase 4 anos com esse projeto, no caso. E eu acho que é importante. A parte de teste unitário, com certeza, cobrindo com vocês já garante que a mínima unidade está funcionando, né? Agora, essa parte final eu acho mais importante deixar para o... Óbvio que não impossibilita o desenvolvedor dar uma olhada, mas eu acho que, por experiência minha, dá mais certo uma pessoa diferente, um QA, alguém de teste olhando. Beleza? Valeu. A minha pergunta, na verdade, não é técnica, mas é uma pergunta que, na verdade, eu acho que é bem útil para todo mundo. Eu até deixo breves comentários aqui. É sobre o Health Checker, tá? Para quem não está ciente aí, o Mauro já andou desenvolvendo essa ferramenta já há bastante tempo, né? E ela já foi usada em vários projetos da Nonlinear, tá? Eu mesmo já tive a chance de usar ela. Em alguns momentos eu pedi para o Mauro rodar para mim. Em alguns momentos eu pedi para o Nito me ajudar também. Ela ajuda muito a reduzir o custo do nosso trabalho. É aquela que ele mostrou, o Health Checker. Então, por exemplo, o cliente da Brookfield me pediu screenshots depois do deployment, sabe? Cara, eu ia levar uma eternidade e meia para fazer isso aí. E com essa ferramenta do Mauro ali, em poucos minutos a gente já tem isso preparado já, sabe? Enfim, bom, ele já mencionou sobre os detalhes aí. Essa ferramenta ela já se tornou oficial, né? Uma ferramenta oficial da Nonlinear, tá? Para de QA, né? Para quem não sabe. Então, eu aconselho a todos aí a baixarem e dar uma olhada. Pergunta que eu queria fazer é a seguinte: aonde que tá? Onde é que a gente pode ficar baixando essa ferramenta? Porque o Mauro está sempre atualizando. Para quem é da empresa, tem e aonde interno, a gente pega? Para quem é da empresa, tem um endereço interno nosso lá, estando na rede logado. Depois eu passo ali para vocês. Ela tem um repositóriozinho, né? Que ela é vendida para clientes, né? Não é só qualquer um na internet. Não, sim, claro, é para gente, internamente, sim. Interno, tem ela tá, eu acho que estava no Yammer, não era? Não, não lembro. No NLC Server, agora não lembro de cabeça o endereço, // Health Checker tem lá ela, é só baixar e instalar. Passa pra gente depois, se puder, por favor. Eu acho que isso é bem útil, tá? Bem útil para todo mundo rodar ela. No Yammer o endereço lá, se tu for no histórico lá para trás, tem lá. Isso. Não bota, a versão nova saiu tal e tal. E reforçando o que tu falou, realmente é muito importante, porque já deu vezes que tivemos projetos que no meio da fase, lá na entrega para o cliente falou, não, essa tela aqui estava de tal jeito. E aí eu fui lá, peguei um screen capture antigo meu e falei, velho, eu tenho isso aqui para provar. No dia X ali, realmente isso aqui não funcionava ainda. E aí tu tem um histórico, um repositório com histórico de todo o site, que aí tu consegue comprovar o que tu está falando. Não, isso aqui nunca funcionou, isso aqui funcionou. Essa página estava assim, ou estava assado. Tu tem como comprovar o andamento do projeto, ou após a entrega, mudou tal coisa. Não, mas no dia 30 aqui não estava assim. Isso aí auxilia muito e garante o nosso lado. Né? Boa, ela é boa mesmo. Tem as evidências. Evidências boa datadas. mesmo. Agora eu acho que o Edipo fez uma pancada de pergunta ali. A gente tem 7 perguntas do Edipo aqui. Tá? Primeiro qual é o conhecimento que é preciso para ser QA de Sitecore? QA de Sitecore ou QA? QA de Sitecore. QA do Sitecore? Precisa conhecer Sitecore, saber ser uma pessoa crítica, uma pessoa que conheça sistemas, experiência em análise de teste, saber um pouco de back-end e um pouco de front-end, né? Acho que isso aí seria o mínimo do mínimo. Óbvio que não tem como a gente exigir, que nem eu não conhecia Sitecore antes, mas eu já tinha experiência em testes e avaliação de requisitos e trabalhar com sistemas web. Mas se souber isso aí, não digo que saber o Sitecore
requisito obrigatório, mas claro que se souber sempre ajuda, né? Mas no Brasil é bem difícil conseguir quem já tem experiência nisso. Mas só se adquire com experiência ou tem algum curso que dá para? Sitecore? Tem curso para desenvolvedor, para QA que eu saiba, não cheguei a pesquisar, nunca vi mesmo. Ah, para os 3? Para QA não existe, né? Eu cheguei antes de eu entrar aqui, eu pesquisei muito. Realmente, no material na internet é muito, muito pouco. O que tem acho que o Mauro que produziu, né? Que ele já tem mais anos de casa que eu, ele tem 4 anos, eu tenho 2. Aí o que tu acha lá é mais específico mesmo da non-linear. Se tu procurar lá QA Sitecore, dicas, tips, alguma coisa assim, tem só non-linear. A segunda pergunta é: qual a curva de aprendizado? Ele quer saber o tempo médio desse conhecimento ou do Sitecore para o QA. Quanto tempo leva para Para pegar bem, eu acho que muito tempo, velho. Eu tenho 2 anos de casa e eu tenho muito aprendendo. Sitecore é uma solução muito grande. Mas aí depende da quantidade de projetos que tu pegar, né? Se pegar bastante projeto, tu consegue ter uma curva de aprendizado bem rápida. E depende do interesse da pessoa também, com certeza. Mas por ser uma ferramenta muito customizável, uma ferramenta muito poderosa, eu acho que mínimo 1 ano. Mínimo do mínimo 1 ano para tu falar que, não, tô já entendendo aqui as coisas. A terceira pergunta: qual a melhor forma de documentar os casos de teste para que o QA faça o trabalho de forma mais fácil? Documentar, como a gente trabalha com muito projeto menor e muito projeto simultâneo, caso de teste, só se for tipo esses que eu fiz na apresentação, meio que aplicável a todos os projetos. Porque como o projeto é 3 meses, 6 meses, alguma coisa assim, não tem muita função tu perder tempo documentando, porque tu vai fazer baseado no requisito. Requisito, teste tal e tal coisa, o fluxo principal, o fluxo de exceção. Vai fazer lá qual o pré-requisito, como a execução e o resultado esperado. Vai fazer para um projeto pequeno 3 meses, não sei se compensa. A não ser que esse projeto, eu vou fazer tal coisa agora, e daqui a 6 meses eu sei que esse projeto eu vou voltar nele, aí até tu pode fazer um repositório, ou que nem eu trabalhei, nós fazíamos no Word mesmo, e tinha um TFS que era só repositório para os QAs de lá, só que lá era um projeto grande, que há 20 anos esse software era usado, todas as novas features eram nesse mesmo software, né? Aí tu conseguia rodar caso de teste antigo até automatizar eles, né? Porque automatizar teste, tu começa em cima do caso de teste. Primeira coisa para tu automatizar, tu tem que ter o caso de teste escrito. E no caso de um projeto maior, pode até ser interessante, mas na nossa realidade aqui do dia a dia, por serem projetos rápidos, não se aplica muito documentar caso de teste. Óbvio que tem que ter que nem do Analytics, que é uma coisa mais complexa, tu gasta um tempo para fazer ele, mas nem sempre. O requisito é muito variável e a ferramenta é muito customizável. No caso de teste vai ser muito pouco aproveitado, reutilizado, né? Você colocar na balança se vale a pena isso aí. Ele está perguntando a melhor forma de fazer isso para o analista de teste, mas acho que o próprio analista quem escreve os casos de teste normalmente. Normalmente é assim, pelo menos nas experiências que eu trabalhei. O analista de teste lê, interpreta bem os requisitos e escreve os casos de testes. E aí quem executa depois era outra pessoa, era o testador. Mas é o analista de teste que escreve. Que escreve, sim. É o analista de teste que escreve. No caso do Sitecore dá para ter um caso de teste genérico, né? Porque a ferramenta... É o que eu falei, é um caso de teste genérico, aplicável sei lá, por exemplo, as coisas de Sitecore tem como fazer. Mas agora, conforme requisito de projeto, já por ser muito moldável, customizável, na nossa realidade não aplicamos muito isso. Quarta pergunta é: o Gira é uma boa mesmo? O Gira é uma boa, sim. É discutível, né? Mas ele... O Gira, por exemplo, tem um plugin que se chama Zephyr, que eu trabalhei com ele, que tu adiciona o caso de teste nele. Tu adiciona e ele vira uma ferramenta perfeita para adicionar caso de teste integrada já com o Gira. Por ser talvez o mais utilizável, o Gira é uma boa, mas para quê? Mas ele diz uma boa para anotar caso de teste só com esse plugin, porque senão não dá. Senão não recomendo. Aí a quinta pergunta: usar o TFS criando os bugs e soluções vinculado ao Test Manager, que tem inclusive teste exploratório e a função de gravar o comportamento do usuário, para repetir os testes sozinho, contando com cliques e preenchimento de formulários. Não seria uma boa opção? Dá para aplicar isso no Sitecore? Dá, porque ele é um record and play, né? O Test Manager da Microsoft dá para aplicar. Ele tem algumas falhas que eu considero bem grave, até a gente uma época tentou usar
Logo que eu entrei aqui, só que Sidecore não tem como tu testar aí o que eu falei, aquelas outras coisas lá, né? Por causa de tempo, que às vezes o servidor demora mais, tal, aí arrebenta com o teu teste inteiro. Ele não é uma solução feita integrada para isso, ele é um record in play. Mas, a grosso modo, tem como utilizar, mas não recomendo muito. Tu usa o Selenium. Por exemplo, tu grava lá um negócio, tu clica num lugar, sei lá, vou criar uma página, adiciona tal. Daí tu vai gravar lá, tu dá o botão da direita, insert, tal. O servidor demorou um pouco mais, o botão da direita já coisou, ele não carregou, teu clique da esquerda já perdeu, já invalidou o teste inteiro. Aí essa é a grande vantagem do Protector que eu acho, que é por causa desses leaps wait que isso aí não... Aí tu vai lá ver, falhou, mas por que falhou? Aí se tiver... o Test Manager ele até chega a gravar os testes. Só que, nossa, é extremamente pesado, isso aí vai... Tem como utilizar, não considero a melhor solução, mas é uma ferramenta bem grande, bem utilizada, são as mais utilizadas, acho que é o Test Manager e a top 1, que é a da HP, né? A HP, eles têm uma ferramenta de testes que faz essa mesma função, que é excelente, é a número 1 do mercado. No Brasil, são muito poucas empresas que utilizam. Aproveitando, ele pergunta se tem alguma ferramenta de automação de QA focada em Sidecore. Aí ele que tem a gravação de vídeo ou caso de testes para execução automatizada depois. Para Sidecore não existe nada. Procurei muito na net sobre isso aí, nunca vi nada específico para Sidecore, não. Tanto que por isso que a ideia do Glenn foi contratar mais um QA para deixar o Mauro desenvolvendo Health Checker, porque provavelmente o Glenn trabalha há muitos anos, ele é um dos... Quando tinha 9 Sidecores, 9 MVPs no mundo, ele era um dos 9, ele foi o 9º Sidecore do mundo, eu sei. Ele mexe há muito tempo no Sidecore, provavelmente se tivesse ele saberia pra gente. Ele resolveu deixar o Mauro não botando a mão na massa, desenvolvendo mais essa ferramenta, que é para, óbvio, facilitar a venda do projeto para cliente, mas como também ter uma ferramenta exclusiva, né? Customizável pra gente, que aí ela... Só que ela não faz isso, ela não grava vídeo, né? Mas aí tu pode usar Camtasia, usar outras coisas, só que isso aí é complicado, fica mais fácil tu tirar... O Zephyr, ele faz a cada clique ou a cada coisa ele tira um screenshot. Fica bem mais leve de tu ver, tu consegue ver comprovado passo a passo. E o Zephyr é um pluginzinho bem leve, assim. Aí é mais fácil fazer isso do que... Imagina, tu tem um vídeo gravado, uma tela em Full HD rodando aí um teste de meia hora, mas acaba com disco e vai virar uma bagunça depois. Tu não vai saber mais onde tá o quê. Aí a última pergunta, ele quer saber como que foi feito o Health Checker, que tecnologia que foi usada, se você acha que vai virar um produto de mercado e se tem te ajudado bastante. Não, ajuda bastante, com certeza. Ele é feito em Visual Studio, né? C#, é desenvolvido pelo Mauro. E... Vai virar produto? Já é um produto vendido junto com quando o cliente assina, já tem alguns clientes do Canadá que estão comprando ela junto com... Eu não sei se é cobrada mais, mas eu sei que ela é vendida junto na hora da assinatura do contrato. Mas instala no servidor do cliente, ele pode usar? O cliente pode utilizar a ferramenta. O Glenn vai e vende a ferramenta, vende o site pro cara, faz o contrato tal, e já está indo essa ferramenta junto. Tanto que 2 semanas atrás o Mauro chegou aí num cliente junto para demonstrar o funcionamento da ferramenta para o cliente. Isso aí eu sei que auxiliou o sign-off, a assinatura do contrato. Que ele demonstrou o cliente conseguir ter um controle maior de um site, provavelmente deve ser grande. Para site pequeno não faz sentido ter uma ferramenta dessa. E eu sei que ele já não vende como um produto exclusivo separado, mas é vendido juntamente com uma assinatura de um contrato ou de um projeto, alguma coisa assim. E é isso. Cansou, Érico?